Nós estamos vivendo o nosso ano da fidelidade, série Presença. E na última mensagem da série, o diácono Pedro falou que nós devemos renunciar a algo para estar na presença de Deus. Foi muito bacana. E hoje, continuando a série, nós vamos falar sobre a presença de Deus que transforma a nossa família. É um tema que eu particularmente gosto hoje. Há um tempo atrás de repente eu tinha um receio em falar. Mas hoje eu gosto de falar porque é o que Deus fez na minha família, Ele transformou. Então hoje eu agradeço o pastor também pelo tema, é um tema que eu gosto de falar. E eu estive orando a semana e Deus me deu uma mensagem baseada em Efésios 5, 22, 33. Eu gostaria que vocês lessem, se tiver Bíblia, eu poderia acompanhar no telão. É um texto bem claro e que por si só fala. Minha esposa falou que eu poderia até parar no texto e descer e estava resolvido. Mas como eu gosto de falar, depois eu vou falar um pouquinho. Então, vamos lá. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Continuando mais para frente, em Efésios 6:1 fala: Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então é uma mensagem bem clara e bem objetiva, e fala como a gente deve se portar. Fala como o filho deve se portar, fala como a mulher, esposa, deve se portar, e como o marido deve se portar. Então, como eu falei antes, isso aqui foi algo que a gente aprendeu a fazer. Ninguém já sabe como se proceder dessa forma. Às vezes herdamos, de repente, da nossa família, uma maneira de como se portar num casamento. Ouvindo os exemplos dos nossos pais, a gente aprende sobre isso. Exemplos bons, exemplos ruins, mas a gente aprende. Mas a melhor forma de aprender é através da palavra de Deus. Porque aqui não é nem, se vocês quiserem ficar bravos, não fiquem nem comigo, é com o próprio Deus que fez que mandou essa mensagem. Na Bíblia é bem claro como a gente deve proceder, e é sobre isso que nós vamos falar. Antes de nós querer transformar o nosso lar, a gente deve transformar a si mesmo. Então é muito fácil para um filho achar que o pai deve ser transformado, mas se o próprio filho não se transformou. É muito fácil o marido culpar a esposa, que a esposa não faz o que está escrito se ele não faz. É muito fácil a esposa culpar o marido também, sendo que ela não faz o que está escrito. Então vira e mexe, ninguém faz nada e a família vira num inferno. Ninguém faz nada, um espera pela mudança do outro. Então essa mensagem é para ti que está escutando, que a mensagem ela vai servir para ti começar a mudança da tua família, do teu lar por você. Não é pela tua esposa, não é pelo teu marido ou pelo teu filho, é por você. Então não jogue a responsabilidade para o outro. A responsabilidade de mudança é tua. E eu gostaria de ver com vocês aqui uma pergunta óbvia que todo mundo sabe, mas eu gostaria que quem é filho levanta a mão. Todos os filhos aí, por favor, erguem a mão. Glória a Deus. Todos os filhos. Ninguém, não tem nenhum clone aí, não tem nada, né? Então, amém.
Quem é marido, quem que é casado, homem casado, ergue a mão. Ó, tá diminuindo. Ó, bem casado, o Juan tá dando pulo lá, aleluia. E quem é mulher casada, ergue a mão. Opa, eu não vou erguer a mão agora, já estava erguendo. Amém, glória a Deus. Para os adolescentes não precisa ficar constrangido, que é o momento de tu já olhar e ver quem está solteiro aí para investir. Na igreja, se o adolescente achar um namorado na igreja, eu tenho certeza que vai dar muito menos trabalho aí para o G e para a Cátia depois, para o pastor. Porque tu vai encontrar alguém que tem a mesma visão tua. Então já é um passo a mais. Mas então, já que todos são filhos, esse é o nosso primeiro ponto: filhos sejam obedientes. Então nós devemos ser obedientes aos nossos pais. No culto anterior eu falei sobre o adolescente que convida o pai para vir na igreja, porém não consegue obedecer em casa. Está errado. O pai dele nunca vai vir para a igreja. O pai dele vai achar que a igreja é um clube, que é legal, que vem no PG do sábado de tarde ou domingo de tarde, e que ele vai se divertir, que legal, tanto faz para ele se foi ou não foi. Adolescente, tem alguns aqui, no primeiro culto tinha mais. Por favor, obedece em casa. Lava o carro do teu pai, deixa aquele carro bonito, passa pretinho nos pneus. Não só o dia que tu vai sair para passear, faz isso sempre. Para a menina, lava a louça em casa, pega, limpa a casa, deixa a casa cheirosa. A hora que a tua mãe chegar em casa, ela vai ver, uau, o que está acontecendo com a minha filha? O que está acontecendo com ela? Eu estou vendo a diferença sobre a vida dela. Faz isso durante uma semana, faz esse teste. E chega em casa e depois convida teus pais para vir na igreja. Porque eles vão ver a tua diferença. Se tu não mostrar a diferença, lamento informar, vai ser mais difícil ainda. Tu fazendo conforme Deus pede para te fazer, vai ser difícil. Mas se tu não fizer, será muito mais difícil. Só que eu quero falar para nós adultos também, que nós temos pais. Eu infelizmente perdi meu pai novo, meu pai tinha 55 anos. Tenho muita saudade dele, sinto muita falta dele. E por muitas vezes fico pensando, tão cedo, né? Eu perdi tempo de estar com meu pai. Então quem não tem mais o pai, a gente sempre vai lembrar e sempre vai pensar que a gente podia ter feito coisas diferentes. Minha mãe está viva, glória a Deus, amo ela. Inclusive quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu falei com ela, porque senão ia ficar feio para mim, né? Porque nós devemos procurar nossos pais. Tem bastante adulto aqui. E o adulto às vezes acha que tem uma nova família, glória a Deus por isso, continua uma nova família, mas abandona o pai em casa. E daí tem a vovozinha e o vozinho lá que nem recebem visita. E a melhor coisa do mundo para nós é culpar a pandemia. Como é que eu vou visitar meu pai porque estamos em época de pandemia? E eu acho que tu deveria fazer o seguinte: de tanto que tu ama o teu pai ou tua mãe, de tanto que tu protege eles, de tanto que tu quer bem deles, tu deveria visitar eles. Visitar na pandemia, sim, visitar na pandemia. Porque hoje a gente vê muitos idosos em casa sem lembrança dos filhos, e passa o Natal sozinho, e passa o Dia das Mães, o Dia dos Pais sozinhos, esperando que um filho venha. Eu vou te perguntar se essa pessoa está preocupada com a pandemia. O filho mais maduro, experiente, de repente, no sentido de pandemia, notícia e tudo mais, por favor, tu não vai oferecer risco para a tua família. Não é isso que eu estou falando. Porque eu acho muito engraçado, para nós ir no mercado, a gente se protege, coloca máscara, passa álcool em gel, pega a fila de 5, 10, 15, 20 minutos para ir no mercado. Ah não, mas lá eu me cuido. E por que tu não pode se cuidar e ainda visitar tua mãe e teu pai? Por que tu não pode fazer isso? Honrar eles. Mãe, como é que tu tá? Mãe, te amo. Mãe, tá precisando de alguma coisa? Hoje até os vovozinhos têm Pix, até os nossos pais têm Pix. Todo mundo tem Pix hoje. Mãe, mandei um dinheiro para ti, faz alguma coisa. Vai no salão, sei lá.
come um X. Mãe, te amo, faz um mato que eu estou chegando aí. Pessoal, sem hipocrisia, vamos se cuidar. Não estou falando para vocês fazerem isso se tu está pesteado aí com dor de garganta, sei lá. Não é isso, a pessoa sabe quando está bem e quando não está. E muitas das vezes, se é necessário for, faça um exame. Vai e faz um exame. Mas por favor, não deixe o teu pai sozinho, não deixe a tua mãe sozinha. Então isso aqui entra na parte de nós honrar nossos pais, de nós respeitar, de nós dar o exemplo. Eu, para a glória de Deus, e muito me orgulha isso, que a minha vozinha, com 90 anos, ela se batizou nas águas. E eu tive o privilégio de batizar ela, e isso é algo que ninguém vai me tirar na vida, a emoção que eu tive. De ver ela alegre, faceira e feliz fazendo isso. Eu não tenho mais meu pai, mas eu tenho minha mãe, tenho minha avó. Então a gente tem que respeitar, a gente tem que cuidar deles. Estamos uma nova família. Eles não se interferem na nossa família, mas nós sim devemos dar assistência e devemos ter esse cuidado. Isso daí entra na parte de ser um bom filho, de obedecer os pais. Segundo ponto, homens, sejam amorosos. Isso aqui foi algo que eu tive que aprender a ser. Eu e minha esposa estamos há 11 anos casados. 11 anos, às vezes eu erro as datas. Mas nós estamos há 11 anos casados pela misericórdia de Deus, porque nos 7 anos de casamento a gente ia separar. 6 ou 7 anos. E nós estávamos passando por dificuldade lá em casa. Eu já tinha uma filha, depois veio a Analice também, 2 meninas. Meu pai faleceu, situação financeira. A casa caiu, literalmente. Por várias vezes a Simone quis ir embora. Eu achava que a casa era mais minha que ela, não estava muito preocupado com isso, mas quando eu achei que isso fosse acontecer, a minha vontade era pegar o carro e dar no primeiro carro. Vou para a BR e vou dar na primeira carreta que aparecer na minha frente. Eu pensei nisso. E de repente aqui mais gente pensou nisso. Só que naquele momento que eu saí para fazer isso, eu lembrei do que eu aprendi na minha casa. Meu pai era cristão, minha mãe sempre na igreja, e eu fui parar na frente do cemitério. E naquele momento eu chorei, lembrei do meu pai, lembrei da minha mãe, lembrei da relação que eles tinham. Lembrei de uma coisa muito importante para mim, que meu pai falou: Cássio, não deixe faltar nada para a mãe. E de repente ele já sabia o que ia acontecer com ele. Para me passar um pedido desses, né? Não deixa faltar nada para a mãe. Ela gosta de ir para o salão às vezes. Cuida dela. E eu pensei, eu com a minha esposa, com a minha filha, e querendo fazer um papelão desses, um ato de covardia desses, não era direito meu de fazer isso. E eu comecei a escutar meu avô, que me convidava sempre para ir para a igreja. Hoje é falecido também. Mas ele por várias vezes ele insistia: Cássio, vamos para a igreja, Cássio. Vamos lá, tem um trabalho legal. O pastor é bacana. O pastor é filho da Lone. Meu avô era casado, ele ficou viúvo e casou com a filha do pastor. Só que, a gente não acredita muito, até por mais ser de casa, sei lá, o cara fica pensando: o que tem a ver, né? Lone, um filho pastor, e daí, né? O que vai mudar na minha vida, né? E na insistência do meu avô: vamos lá, Cássio, vamos lá, vai ser legal. Só que na minha cabeça eu sabia na igreja que o meu avô ia. E não era essa igreja, não era a igreja viva. E eu pensei, eu já tive em outras igrejas e nunca Deus falou comigo dessa maneira, sei lá. Não tinha vontade de retornar. Até o momento que eu vi o que estava acontecendo na igreja. Através do Facebook, através das fotos, dos álbuns que eram postados. E eu fiquei ali um tempo olhando.
E vi alguns conhecidos, ó que legal, uma igreja que tira foto, né? Ó que legal, essa igreja tem parede preta, ó que é diferente, né? Ó lá meu amigo fulano está indo, ó, outro amigo meu fulano está indo. Ah, vamos lá. No dia que eu convidei a Simone, nós estávamos em casa e a Simone estava lendo um livro e eu estava querendo fazer alguma coisa. Estava entediado de assistir Pânico na TV aquele dia. Daí eu peguei e chamei a Simone, amor, se arruma. Nem foi amor, Simone, arruma aí as gurias. Arruma as gurias que nós vamos para a igreja. Não, não vou ir, então elas vão comigo. Arruma as gurias que eu estou indo. Naquele momento ela resolveu ir junto para a glória de Deus. A gente chegou na igreja, a gente começou a ser tratado. E nesse momento eu aprendi a ser, comecei a aprender a ser. E estou aprendendo a ser um homem amoroso. Não foi a transformação de imediato, foi várias vezes conversando com o pastor e com a pastora. Discipulado de madrugada. Muitas das vezes, hoje eu honro o pastor e a pastora porque nós não estaríamos aqui se não fosse por eles se preocuparem com as nossas vidas. Tu entende que alguém está se preocupando por ti, que não é nem conhecido teu, que tu nem conhece, e nós temos que dar valor para isso. E naquele momento, através do discipulado, a gente começou a ler Efésios, a gente começou a ler a palavra de Deus, a gente começou a ler e ver como o homem deve se portar, como a mulher deve se portar. E foi entrando em nós, em nossa família, a presença de Deus. Deus entrou através dele e foi começando a transformar a nossa família. Começou a gente devagarinho, começou a ver mudanças. E eu não sou perfeito, até hoje há mudanças, e a mudança vai acontecer até o fim de nossas vidas. É uma caminhada de transformação. Só que cada vez que a gente entende o papel do homem no lar, cada vez que eu entendo, é um ganho a mais, um benefício a mais que a gente tem no nosso lar. Então a gente aprende que a culpa não é só da esposa, que a culpa é minha. E se eu entendi primeiro, eu que perdoo minha esposa e puxo à frente. Se eu entendi que ela... O que acontece normalmente, a gente sempre quer tentar achar a culpa do outro, né? Ah, mas minha esposa não é desse jeito, por que eu vou ser? Se tu entendeu essa palavra hoje, não tem como não entender, é bem claro e bem simples. Se tu entendeu, tu vai entender também que o problema é teu, que a mudança vai partir de ti, que tu não pode esperar o teu cônjuge a mudar, que tu vai ter que sair daqui como homem e dizer: a partir de hoje eu sou diferente, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. O pastor tem atendimento toda terça-feira, tem quarta, tem quinta também, mas a agenda é na terça. Se assusta um pouco se ele te chamar na quinta-feira, daí é mais perigoso. Às vezes ele chama de susto assim, né? Dá uns... Mas por favor, deixe alguém te ajudar. O teu casamento é bênção, o teu casamento é de Deus, Deus constitui a família. E o papel do homem é esse, é ter vergonha na cara e dizer: começa por mim a transformação. Perdoa minha esposa, perdoa meus filhos, mas aqui vai ter mudança no meu lar. E vai começar através de mim, a partir de mim. Então o homem tem que entender e puxar a frente. Eu achava que eu era top, trabalhava bastante, não bebia, não fumava, provia a casa, era legal com todo mundo. Eu achava que estava legal, que estava bom. Só que a gente entende que isso aí é só o nível mínimo que se espera de uma pessoa. É o mínimo que a gente espera de um homem, é isso daí. Menos que isso está abaixo, mais que isso está começando a ter algo a mais. Oração, jejum, busca da palavra. Buscar a palavra, buscar entender a palavra, conhecer o que está escrito, fazer o que está escrito. Então sim, o homem tem que puxar a frente. Se tu é homem, está aqui, está entendendo, puxa a frente. Se tu é homem, está na tua casa, puxa a frente. Tem muita gente assistindo por live hoje. Eu faço um desafio para domingo que vem, tu está aqui. Toma vergonha na tua cara. Tu tá com a tua família destruída. E tu tem como mudar.
A tua família tem mudança, a tua família, através da presença de Deus, ela pode ser restaurada. Então não é admitir, não dá para admitir que uma família acabe, uma família com um casal casado, com filhos acabe, não dá para admitir. A culpa é de todos da família. Mas se o homem está escutando, por favor, faça isso que está escrito. Toma a frente, busque. Ame a tua esposa, ame a tua família, ame o teu lar. Faça as coisas legais. Cuida dos teus filhos, dê amor para os teus filhos, fique com eles. Está escrito, é só nós buscar. Tem coisa para as mulheres também, que na Bíblia fala do homem e fala da mulher também. E o papel da mulher é muito importante no lar. O papel da mulher também é especial como é do homem. Não tem mais nem menos. O homem tem que ser amado, o homem tem que ser respeitado. O homem tem que ser elogiado, o homem tem que ser autoridade no lar. E acontece muito nas famílias, de repente num casal, a mulher ganha mais que o homem. Já acha que pode mandar em casa. Está errado. Não é isso que a Bíblia fala. A autoridade é masculina, a autoridade é do homem. Mulher, ajuda, ama teu esposo. Dê moral para ele, se ele tem dificuldade em alguma coisa. Pode ser que tu faça lá tudo meio, deixa meio pronto, mas no final pergunta para ele o que tu acha, amor, só para ele dizer sim, vamos fazer isso. Mas deixa ele falar por último. Deixa ele ter essa autoridade, deixa ele se sentir homem da casa. Então é comum acontecer, quando a mulher ganha mais, ela quer governar a casa. Sei lá, no trabalho da esposa, ela cuida de 50 pessoas e ela é gerente e ela que manda. E ela chega em casa e manda no marido, manda nos filhos e é assim na minha forma. Está errado. Está errado e o fracasso do casamento já está escrito. O fracasso do casamento só é questão de tempos para terminar. Então, por favor, mulher, cumpra seu papel. Ajuda, auxilia o teu esposo. Ajuda ele, seja camarada com ele. E a importância da última palavra ser dele, mas que vocês combinem todas as coisas juntos, não faz mal. No culto anterior eu dei um exemplo que eu vi na internet esses dias. A mulher chegou em casa, cheia de sacola, tudo roupa de grife, roupa de marca. A hora que ela viu o marido dela na sala, ela se assustou, voltou para o carro, colocou tudo na sacolinha de mercado e voltou com as roupas dentro da sacolinha de mercado para o marido não ver. E o marido olhou assim, estava assistindo um jogo de futebol, sei lá, olhou, não deu importância, entrou com a sacolinha. Mas isso a gente acha engraçado, mas acontece em muitos lares. De tu perguntar para tua esposa quanto tu gastou. Ah, gastei 100 e poucos. E daí vai ver 199. Essas coisinhas não dá para admitir num casamento. Só que isso daí é uma coisa que eu e a minha esposa, a gente aprendeu a fazer diferente. Eu lembro que teve uma ocasião que a Simone comprou um presente para mim, muito massa, eu queria muito. E eu fiquei feliz da vida até vir a fatura do cartão. E a hora que chegou a fatura do cartão, ela tinha usado o meu cartão para comprar o presente para mim. Olha a minha cabeça, usou meu cartão e eu peguei e disse, o que é isso? Eu lembro que eu falei para a Simone, eu preferia o meu presente, era que tu não tivesse comprado nada. Olha a minha cabeça, olha o que eu pensava. Olha a minha cabecinha minúscula. O meu dinheiro, não existe o meu dinheiro, não existe o teu dinheiro. Casou já era. Casou já era. Eu lembro que uma vez o pastor falou, casou já era, te vira, negão, te vira. Se a mulher ganha 10 mil, o marido 5, glória a Deus, o casal ganha 15. Não é nem ele nem ela. E ao contrário, é a mesma coisa, o maridão ganha 10 e a esposa 5. Glória a Deus, o casal tem 15 para torrar durante o mês. Vocês entendem que é o casal que tem que fazer junto as coisas? Imagina eu levar minha esposa no moinho e ela gasta mais que eu, e na hora de acertar eu digo, não, essa parte tu vai pagar, isso aqui eu pago. Ela come mais que eu no rodízio. Não, rodízio tu comeu mais, então tu paga 80%, eu pago a diferença.
Está errado. Só que nós era assim, entende? A gente fazia dessa forma. E a gente foi aprendendo que estava diferente. Hoje, para a glória de Deus, eu fico feliz da vida quando minha esposa consegue comprar uma roupa bacana para ela. Ou ela me apoia quando eu quero comprar algo que ela não gostava antes, mas que agora ela está aceitando. E ela me incentiva. Amor, compra aquele negócio que tu queria. Tu olha assim e fica meio, mas o que ela está, né? O que é isso, né? O que está acontecendo? Mas esse é o papel da igreja também, de ensinar. Uma vez eu perguntei para o pastor, a igreja ensina até isso. Ensina. Ensina porque a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia ensina como o homem se portar, como a mulher se portar, como o filho se portar. Então por que a igreja não pode ensinar? Por que a igreja não pode interferir no teu casamentinho? Pode. E vai salvar o teu casamento. Se o teu casamento está sendo destruído pelo inimigo, tem salvação. Tem salvação porque o meu houve salvação, o meu houve cura. Através da presença, através da busca, através da oração, através de incomodar o pastor e a pastora cada pouco. Mas hoje a gente dá bem menos trabalho. No início era bastante. Mas tu vê que é uma caminhada de 4 ou 5 anos e que nós vamos continuar caminhando que nem eu falei antes, é uma mudança para o resto da vida. Então sempre eu vou ter que melhorar algo, minha esposa sempre vai ter que melhorar algo. E a igreja ensina a gente a fazer isso, a igreja ensina a gente a melhorar. Então, mas eu vou reforçar o desafio. Se tu está em casa, teu casamento está se acabando, tu está no lugar errado. Tu não deveria nem pensar um minuto mais em ficar na tua casa sem buscar ajuda. E a ajuda melhor é na igreja. E eu tenho certeza que se tu vir para a igreja viva, tu vai ser resolvido. Se tu vir para a igreja, tu vai ser cuidado e deixar ser pastoreado, tu vai ser resolvido. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Deixa Deus entrar na tua vida, converse com pessoas de Deus, com pessoas sadias, com pessoas que te dão boas informações. A mulher tem muita amiga, né? Ai, separa, amiga. Isso é normal acontecer, faz quantos anos que a gente vê isso acontecer? A esposa terminando um casamento vai falar com uma amiga que já é separada e a amiga fala, separa que é legal, separa que eu preciso de companhia, mais ou menos isso. Separa que não vai ser só eu separada, é mais ou menos isso. E o homem é a mesma coisa. Se tu for se aconselhar com alguém, que a pessoa te falar isso, risca do teu livro de amizade. A pessoa está te levando para o buraco. Então tu tem que falar com pessoas que possam te ajudar. Então graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, o pastor e a pastora nos discipularam. Hoje a gente consegue falar sobre isso. Passamos por perrengue brabo, mas a gente consegue passar sobre isso. Por isso que eu tenho certeza que eu estou falando, que a mudança existe. E a mudança vem através da presença da palavra de Deus. A mudança vem através da busca incessante de Deus. Ora pela tua esposa. Se tu está sentindo, hoje de noite, se tu tem vergonha, deixa ela dormir, coloca a mão na cabeça dela. Às vezes tem, né, uma vergonhinha, né? Como é que eu vou orar assim com minha esposa? Deixa ela dormir, coloca a mão na cabeça dela. Ora e abençoa, Deus, transforma essa mulher. Transforma essa mulher. E a mesma coisa para a mulher, faz isso. Pega, ora pelo teu marido, ora pelos teus filhos. Eu me orgulho muito assim de quando eu vejo minhas filhas aqui na igreja, elas querendo fazer as coisas que nós estamos ensinando. A Ana e a Melissa pedindo a bênção, eu fico fascinado. Eu só faço assim com a mãozinha assim, elas vêm com a testinha aqui. A bênção papai, a bênção mamãe, Deus te abençoe. E isso faz diferença na vida. Então faz diferença na vida da mulher, do marido, dos filhos. Buscar a presença de Deus. Vamos para a nossa conclusão. A família perfeita é a que segue a palavra de Deus. Então nós temos o que seguir. Não é autoajuda, não é nada disso. É a palavra de Deus. A palavra de Deus que é transformadora. E eu lembrei algo que aconteceu comigo, o irmão Renato vai lembrar também. Nós nem vinha na igreja.
Ele tinha uma loja, a loja do Top 10 era do lado da savana. E o Renato, volta e meia, estava lá. E eu lembro que a Simone ficou grávida, ganhou a Melissa. E daí eu falei, Renato, eu não estava, não sei o que houve, a situação lá, mas ele perguntou, mas é guria ou guria, Cássio? Eu feliz da vida que a Melissa tinha nascido. E daí eu disse, é uma menina, bonita que nem o pai. Bonita que nem a mãe, graças a Deus. E o Renato me falou assim, ó, tu vai lembrar, planta uma árvore na frente da tua casa. Lembra, irmão? Planta uma árvore na frente da tua casa. E eu fiquei pensando, né? Meu Deus, plantar uma árvore, o que é isso, né? Falando assim, né? O irmão tinha um menino, já tinha um guri. Depois eu fui entender, não, quando o meu guri ir para lá, tem que ter espaço, uma sombra para estacionar o carro. Ele já tinha um menino. Só que me fez pensar o seguinte: eu vou plantar a árvore, porque eu estou ensinando, a minha esposa está ensinando a nossa filha, já desde pequenininha, a ser esposa. E é isso que eu quero falar para os adolescentes: tudo que o teu pai te ensina, se tu aceitar tudo que a tua mãe te ensina, é uma briga a menos depois no teu casamento. Então hoje nós estamos ensinando duas pitoquinhas a crescer, a fazer as coisas em casa, a lavar a louça, a cuidar da casa, a cuidar da cama, a encher a garrafinha de água. É quase nada. Mas elas estão aprendendo a respeitar o pai e a mãe, elas estão aprendendo a pedir a bênção, elas estão aprendendo aqui dentro da igreja. E eu tenho certeza que quando vim, daqui a um tempo, tomara que demore bastante, né? Muito tempo. Que venha um homem, um guri abençoado de Deus. Que esteja alguém, o irmão Renato, ou tem vários irmãos aí que têm filhos homens. Para as pessoas que têm filhos homens, ensine o seu filho a ser filho homem, a não querer se aproveitar das gurias, das meninas. Ensina o que é respeito para elas. Porque eu tenho certeza que tudo que tu ensinar e aprender, cada coisa é uma briga a menos depois. Para mim é difícil falar isso. Normalmente o homem é mais duro, mais machista, né? Mas eu já estou pensando assim. A minha esposa pensa assim. E nós esses dias estávamos falando sobre isso. Tudo que nós ensinar e elas aprender, glória a Deus, é um casamento abençoado. Eu não vou aceitar qualquer pé de chinelo lá. Não estou falando nem por questão financeira, mas eu estou falando pessoa, se chegar um mequetrefezinho lá, vai levar cascudo. Eu estou ensinando duas princesas. Tu entende que isso é importante para um casamento? O bom filho será um bom marido, a boa filha será uma boa esposa. E é responsabilidade do pai fazer isso. Para a glória de Deus, a gente tem duas meninas. Para terminar, para finalizar, vou contar um testemunho rápido do que aconteceu com a Ana e com a Melissa esses dias atrás, no primeiro culto que teve aqui nesse local. No último culto que teve, lá na 7, o pastor falou sobre vir com uma oferta para a gente ajudar no que está sendo feito aqui na igreja. Não é pouca coisa, pessoal. Todo o dinheiro aqui é investido, é investimento de irmãos. Todo mundo ajuda para a glória de Deus. Tudo que foi feito aqui foi feito através dos meninos aí. Mão de obra não foi pago para fazer praticamente nada. Dinheiro de investimentos dos irmãos da igreja. Todo mundo ajuda um pouquinho. E nós vamos fazer uma igreja a mais top do mundo. Nós vamos construir essa igreja. Está sendo construída. Eu não tenho dúvida disso, porque eu lembro do galpão, eu lembro do porão. Tive no porão da igreja. Tive no galpão quando era lá no interior. Tive aqui na 7 e agora nesse local. Então, se o pastor fala algo, esses dias ele disse que teve uma visão que viu vários ônibus aqui. Eu já estou vendo também. Eu já estou vendo também, porque eu sei que isso vai acontecer. Porque desde a época do porão a gente estava vendo junto com o pastor as coisas acontecendo. E o pastor fez um desafio pessoal: por favor, tragam algo especial, tragam uma oferta especial no culto, no primeiro culto aqui, nesse local. Nós indo para casa, nós moramos numa chácara.
a Ana e a Melissa no banco de trás. A Ana: papai, eu quero ofertar o meu cofrinho. A minha vontade era parar e chorar, era parar e abraçar ela. Papai, eu quero ofertar o meu cofrinho. No culto anterior o pastor falou sobre a oferta da viúva pobre, que ela deu tudo que ela tinha. Claro que as gurias têm tudo em casa, não falta nada para elas, mas aquele cofrinho delas representa uma casinha de boneca, ou representa uma boneca nova que elas querem. Então é muito para elas adiar um sonho que elas querem para investir no reino. E eu parei e olhei para Simone. Meus filhos, que legal. Mas primeiro eu converso com a Mana, porque o cofrinho é das duas, não é só teu. Se a Mana concordar, tudo bem. A Melissa, na hora, eu aceito, pode ser. Melissa é bem de boa. Resumindo, no primeiro culto que a gente teve aqui, eu vim com a Ana, ela não conseguia nem segurar o copinho dela. Cheio de moeda. Não sei quanto tinha, a Kátia teve trabalho depois para contar. Mas ela veio com aquele copinho dela cheio, eu peguei o gasofilácio, coloquei no chão e ela largou dentro assim. E eu fiquei emocionado, a Simone ficou emocionado, porque a gente tem visto também a diferença na vida dos nossos filhos. E eles estão fazendo algo que nos impressiona às vezes. Mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Eu creio que Deus transformou nossa família, vai continuar transformando. E a única forma de transformar a família não é assistindo o jogo em casa. Nada contra jogo, não é assistindo novela em casa. Nada contra novela, nada a favor também. Mas não é tu ficando em casa hoje nas cobertas, porque está frio. Frio vai terminar tua família, estando frio, estando quente. Vai deixar terminar. Toma uma atitude hoje para recuperar o que tu tem como recuperar. E através da palavra de Deus, é através do que Deus vai fazer na tua vida, é através de pessoas que vão te cuidar, que vão te pastorear, e é através da tua obediência que vai vir a transformação. Amém, pastor? Só para eu concluir aqui, Deus é maravilhoso, Deus faz maravilhas. Deus não se apavora com o que está acontecendo na tua família. Ele não se apavora, para Ele o que está acontecendo na tua família é nada, porque Ele pode transformar. O que está acontecendo na tua família é segundos para Deus resolver. Só que é atitude tua, atitude de homem, atitude de mulher, atitude de filho. Através do teu posicionamento que tu vai ver mudança. Se posicione de forma forte e saia daqui corajoso para resolver o que tu tem para resolver. Não deixe para resolver mais para frente. Essa mensagem eu gostaria de deixar para a igreja. Amém.